Amém. Amém. Santo para sempre tu serás. Que bênção, irmãos, podermos contemplar aqui o nome daquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, possa vir sobre nós nessa noite. Que nós possamos, sim, podermos ser mais do que somos. Porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso de número 1, capítulo 2, verso 1 até o 5. E eu queria sanar uma dúvida sua nesta noite. É uma dúvida minha, sua e é de todos nós que estamos aqui. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 2, da carta escrita pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, Novo Testamento, preciosa carta do apóstolo, escrita a todos nós. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, para todos nós. Assim como nós cantamos, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, amém? Amém? Enchem os pulmões e vamos todos participar da leitura bíblica na Nova Versão Internacional, como está projetado ali. Mesmo você tendo a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura aqui, mas eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, se fosse possível, e mantesse lá aberta nesta noite. Diz assim, portanto, vamos todos juntos? Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só carne, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, eu estou lembrando aqui, nesse momento de certa vez, que eu achei muito interessante que quando eu assumi o meu primeiro ministério, ainda como seminarista, alguém me fez uma ameaça. E esse alguém me disse assim, me fez uma ameaça não, alguém me mandou um recado. E me disse assim, pastor, eu queria dizer para o pastor que para o pastor permanecer na igreja, o pastor precisa prestar bastante atenção no fulano de tal. Porque as coisas aqui só funcionam se for do jeito dele. E quem me disse isso foi uma pessoa bem influente naquela época. Isso há 18 anos, 19 anos atrás. Aí eu fiquei assim, encasquetado com essa fala. Eu falei assim, gente, o que ele quis dizer com isso? Aí imediatamente, como a palavra de Deus diz que para nós, que quando nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, ou alguma queixa contra o nosso irmão, nós temos que ir até o nosso irmão. Eu apliquei o texto que Jesus nos ensinou, que está lá no livro de Mateus, e fui até o nosso irmão. E cheguei para ele e disse assim, meu irmão, eu queria te fazer uma pergunta. E ele me responde, aí eu fui direto ao ponto, e eu gostei de ir direto ao ponto, porque eu não vou ficar rodando não, porque fulano, e deu o endereço também, fulano de tal, disse para mim que para eu conduzir a igreja aqui, eu preciso, na verdade, fazer as coisas segundo aquilo que você já está acostumado a fazer. E eu queria saber se é verdade. E ele virou para mim e disse, é verdade, pastor. É verdade. Porque eu já estou aqui, nós começamos aqui numa tenda, e essa igreja, o senhor conhecia a história, e me contou a história de toda a igreja, conheceu toda a história. E o meu problema, Lorena, era no ministério de louvor.
como sempre, Ministério de Louvor. Ministério de Louvor é assim, irmãos, temos problemas. E aí o que aconteceu? Essa pessoa era uma pessoa que tocava bem, tinha um talento musical tremendo, mas ele determinou que na igreja só tocaria a família dele, mais ninguém. Por quê? Porque era mais fácil para ele ensaiar as pessoas da casa dele. Porque as pessoas de fora da casa dele, ele não tinha domínio. Aí ele me deu um monte de desculpa. Aí eu virei para ele e falei, olha só, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir de hoje isso vai mudar. Eu estou dizendo para você que a partir de hoje isso vai mudar, não pode ser assim. E aí o mais interessante é que o texto em questão chama-nos a atenção acerca dessas coisas. E enfim, os irmãos já sabem o fim da história, né? O fim da história, ele não ficou na igreja. No fim da história, ele foi para uma outra igreja. No fim da história, ele seguiu a vida dele, a igreja do Senhor seguiu a vida dela. Porque se tem uma coisa que nós temos que entender, e eu e você precisamos entender, que Deus dá governo e dá líderes. E a palavra de Deus diz para nós também, no livro de Efésios, que nós devemos ser submissos aos nossos líderes, aos nossos pastores de preferência, falando ali dentro do próprio contexto. Em virtude de que nós entendemos que em determinado tempo Deus dá o governo para aquele líder. E não é que o rebanho tem que fazer tudo aquilo que o líder quer, não é isso. Mas é necessário que o rebanho entenda aquilo que o seu líder está querendo que aconteça de fato para o crescimento do próprio rebanho. E muitas vezes as divisões elas acontecem, muitas vezes as adversidades acontecem, porque nós perdemos a essência, quer dizer, perdemos a doutrina. E aí eu quero chegar para você exatamente em cima de uma fala importante. O que nos une não é o nosso ego. O que nos une não é o nosso talento. O que nos une, preste bem atenção, não é a minha beleza. O que nos une não é a minha classe social. O que nos une não é a minha cor. O que nos une não é quem pode mais e quem pode menos. O que nos une é o Espírito Santo de Deus, amém? Isso é igreja. Isso é a essência da igreja. Nada por isso que acontecem as adversidades no meio cristão. Por quê? Porque se submeter a Deus é mais difícil se submeter a Deus do que abrir mão de valores que muitas vezes eu mesmo quero defender por minha própria causa. E esse texto aqui, ele traz para nós uma ideia, uma síntese acerca da importância da unidade espiritual, da igreja. Só que o texto chama a atenção para cada um de nós, dizendo assim, olha, essa unidade não é produzida por você, essa unidade é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos incapazes, coloque isso na sua cabeça, de nos suportar, irmãos. Nós somos incapazes de nos suportar. Vou te dar um exemplo muito prático. Retiro espiritual. A gente chama de espiritual até o 3º dia. A partir do 4º dia, acabou o espiritual. Porque a gente já começa a viver juntos no mesmo lugar e já começamos ali até as nossas implicações. Porque a gente já começa a conhecer verdadeiramente quem é o nosso irmão dentro da casa dele, dentro do seu costume, dentro da sua forma. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar que nós estamos no retiro espiritual e estamos dividindo o mesmo alojamento, ok? Dentro do mesmo alojamento você vai dividir o mesmo banheiro. E cada um de nós temos um costume diferente, ok? Lá na minha casa, exemplo, é lei nós sentarmos no vaso para urinar. Por que é lei sentar no vaso para urinar? Porque eu tenho uma esposa. E a esposa, ela não urina em pé. E o homem, quando vai urinar, vocês já sabem o que acontece. É verdade ou não é? Então é mais fácil a gente sentar para preservar o higiene ali do sanitário do que propriamente todas as vezes que ela for usar, ela ter que higienizar o sanitário, porque tem 3 homens dentro de casa que bagunçam o sanitário todo. Aí nós fizemos um acordo para conseguirmos viver em unidade dentro do banheiro. Para conseguirmos usar o mesmo banheiro. Não tem banheiro feminino e masculino. Mas, exemplo, no retiro que você vai compartilhar com o mesmo quarto,
Vamos lá, aquele retiro de alojamento de homens e alojamento de mulheres. Com certeza, daqui a pouco, o cara já vai começar a reclamar. Nossa, que banheiro nojento, ninguém limpa. Quem vai limpar o banheiro hoje? Quem vai limpar amanhã? Aí vai começar a confusão. É verdade ou não é? Dentro de casa já é assim. Se você mora com seus irmãos, se você mora em família e utiliza a mesma casa, todo mundo quer usar o copo limpo, mas ninguém quer lavar o copo. Enquanto tem copo no armário, eu estou usando os copos do armário. É verdade ou não é, irmãos? Ou a minha casa é diferente da casa de vocês? O endereço só muda? Como é que é isso? Entendem? É mais ou menos assim nessa pegada. Então, por conta dessas nossas adversidades, e nós somos assim, ok? Vou dar um outro exemplo de dificuldade. Alvo vai passar desodorante, vou dar a minha casa como exemplo aqui, os meninos também. Eu falo, ó, passa lá na cozinha, hein? Longe de mim, porque eu tenho alergia a cheiro forte. Na hora que ela bota o aerosol ali, pronto, acaba comigo, acaba com o meu dia. Então nós já temos um acordo, não passa dentro do quarto. Então pensa todo mundo junto, igreja, todo mundo no mesmo lugar. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Primeiro dia, top. Segundo dia, top. Terceiro dia, top. Quarto dia, ela já não aguenta mais. Por isso que a gente precisa acreditar que um dia nós vamos estar num céu que nós não vamos precisar mais usar desodorante. Graças a Deus. Nós não vamos mais precisar lavar copos, se Deus quiser. Amém, irmãos? As mulheres que o digam, né, irmã? Né? Não é, irmãs? Não é assim? Então, essa unidade espiritual, ela é produzida por Deus. Por isso que nós conseguimos ser igreja. A partir do momento que essa unidade espiritual para de ser produzida por Deus, em nossos corações, nós não conseguimos mais conviver em comunhão chamada igreja. Porque a igreja é formada por gente. E gente é assim, irmãos. Não tem jeito de ser diferente. Por isso que Paulo, quando ele escreve esse texto, ele chama a nossa atenção e faz, é claro, e traz para nós uma síntese de uma imitação saudável de alguém que seja humilde em Cristo Jesus. Essa é a ideia do texto. Então ele diz assim para nós: qualquer encorajamento que possa existir, que ele exista em Cristo Jesus. Qualquer que seja, tem que ser em Cristo. Se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito. Já temos dificuldade aqui. O mesmo modo de pensar, batista, difícil, hein? Tem que votar, é democracia. Nós somos uma igreja democrática. E aqui, meu amigo, cada um dá a sua opinião é respeitada. E aí, às vezes, há uma adversidade, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas aí a gente vai para o voto para decidir. Quem votou, a maioria venceu. Qual é a regra? Aquele que votou contra, não é que votou contra, aquele que não votou, melhor dizer assim, aquele que não votou a favor da proposta, agora ele precisa se entregar para a proposta que venceu. Olha que bacana, isso que é igreja, irmãos. Nossa igreja é uma bênção, porque aqui quem manda é a igreja. Olha só que bênção. Nós temos esse negócio, que é muito bacana. Então nós temos um só Espírito e uma só mente, porque nós entendemos que aquilo que nós ligamos na terra, também será ligado no céu. E assim a gente consegue tratar essa ideia da unidade. Nada faço por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerando a você mesmo. Ninguém pode ser valorizado pelo que faz. Ninguém pode ser valorizado porque dá o maior dízimo na questão de valor, porque na proporção nós damos dízimos igual. Por isso que nós votamos 10% de dízimo. Por quê? Porque aí não tem o rico e não tem o pobre. Não tem quem pode e quem não pode. É todo mundo igual. Mas existe um grande problema nos dias atuais. E esta semana passada, em reflexão com a minha esposa, eu disse exatamente o seguinte para ela: meu bem, é muito difícil a gente viver só de igreja. Eu vou lhe dizer por quê. Porque muitas vezes a gente está preocupado com as receitas. Porque às vezes quando alguém sai da igreja e leva uma receita alta, o coração da gente começa a ficar gelado. Isso é super desconfortável.
Isso não é igreja. Nós temos que ser uma igreja que confia no Senhor, que acredita no Senhor, que tenha fé no Senhor Jesus e crê que Ele vai sustentar e ponto. Porque ninguém pode ser valorizado pelos valores financeiros que ele tem. Não pode. Você tem que ser valorizado pelo que você é, meu irmão. Não pelo que você faz. Eu e você somos valorizados pelaquilo que nós somos, um para com o outro. E a única coisa que nós temos, um para com o outro, em comum, pelo menos precisamos ter, segundo o texto, é o amor de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a única coisa. Por quê, queridos? Por mais que Paulo nos aconselhe a não nos considerarmos superiores uns aos outros, por mais que ele diga assim, não se considere assim, é o que ele está dizendo aqui para nós. Lamentavelmente, muitas vezes nós não somos assim. Não somos. Nós temos esse defeito. Nós nascemos assim. E precisamos de ajustes de vez em quando. Esse que é o grande detalhe da vida cristã. A vida cristã ela é ressalvada de ajustes. E de vez em quando um parafuso precisa apertar de um lado, apertar de outro, aquela revisão precisa ser dada para a gente conseguir seguir os passos ao lado de Jesus. Senão nós não conseguiremos seguir aos passos ao lado de Jesus, porque nós precisamos nos submeter unicamente a Deus. E o versículo 4 ressalta para nós que cada um não vá atrás somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Aí ele diz, seja o seu modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, olha só, ele é Deus, mas o que foi que ele fez? Ele não se considerou sua igualdade com Deus, era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui está um texto que prova a natureza de Cristo, na sua natureza humana, demonstrando ser homem completamente dependente de Deus. Por isso, amados, a unidade da igreja é uma obra única e exclusiva de Deus. Não a obra de homens, não a obra de pastor, não a obra de irmãos, não há estratégia nenhuma. Olha só, às vezes a gente confunde comunhão. Eu gosto muito quando alguém chega para mim e fala assim, um visitante chega para mim, quando eu vou entrevistá-lo para se tornar membro da nossa igreja, e fala assim, o que foi que te trouxe para a nossa igreja? Ele responde assim, pastor, a recepção foi calorosa, os irmãos nos abraçam, aí começa a falar dos irmãos, tem uma irmãzinha que pega um papelzinho e vai até a gente ali para poder preencher, nossa, aquela irmã é uma bênção. Fora os louvores, pastor, é uma bênção. As pessoas são comunicativas, as pessoas são assim. Isso me fez entender que aqui é o meu lugar. Você amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, aleluias. Que Deus te segure aqui na igreja, amém? Que a graça de Deus possa vir sobre a sua vida. E assim a gente consegue. E às vezes a gente começa a achar que na hora que nós cantamos um louvor de comunhão, a comunhão ela precisa ser expressada. E aí a gente sai do nosso lugar, e saímos do nosso lugar, vamos para o outro lugar, e cumprimentamos uns aos outros, e cantamos o louvor de comunhão. Em Jesus, eu amo você, eu quero ser uma bênção. E vai apertando a mão do outro, não vou calar meus lábios, vou profetizar. E vai profetizando sobre a vida um do outro, e vai cantando, e vai ali então simbolizando toda essa expressão que nós chamamos de comunhão. Mas a comunhão vai além disso. Por quê? Porque a comunhão é algo que é exclusivo de Deus. Por isso nós não podemos produzir unidade. Ninguém aqui é capaz de produzir unidade, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém é capaz de produzir unidade, se não for pela pessoa de Cristo Jesus. Não há como. A unidade se torna então uma obra exclusiva, mas apenas a única coisa que nós conseguimos fazer, na verdade, é manter a unidade, se andarmos no Espírito, se entendermos o propósito do Espírito. Então, assim nós conseguimos, então, manter. Por isso, eu e você que somos pessoas que cremos em Cristo Jesus, em qualquer lugar que nós formos, em qualquer tempo, em qualquer parte da família de Deus,
nós estamos ligados ao corpo de Cristo apenas pelo Espírito de Cristo Jesus. Apenas pelo Espírito de Jesus. Às vezes eu tenho uma certa preocupação. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que essa unidade, ela pode ser até mesmo externa. Ela não é. Ela é intrínseca entre você e Deus. Essa unidade, ela não é pessoal, ela é espiritual. Essa unidade, ela não é produzida de forma denominacional, mas apenas de forma espiritual. A palavra de Deus diz para nós que só existe um corpo de Cristo Jesus. Só existe uma igreja, só existe um rebanho, uma noiva, e todos aqueles que nascem de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte dessa bendita família de Deus. E essa unidade é construída sobre o fundamento, e um único fundamento, irmãos, o fundamento da verdade. Não há outra forma. Por isso, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: por isso eu, que estou preso, vivo, sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 1 até o 6. O texto de Efésios, vou ler na NVI também. Capítulo 4. Ele diz assim para nós, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade, mansidão, com toda paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que é por meio de todos. Amém? E ele diz para nós, por isso, eu e você precisamos entender que nós não podemos de maneira nenhuma constranger o nosso irmão, porque aquilo que constrange, na verdade, foge de uma realidade chamada unidade cristã. Por isso a igreja, ela precisa ser preservada. Preservada com o quê? Com diligência. Vida cristã, irmãos, é uma vida de compromisso. É uma vida de compromisso. Eu queria saber se na palavra de Deus, em algum lugar da Bíblia, da palavra de Deus, está dizendo que o céu é para todos. Que todos vão ser salvos. Não existe isso. Mas parece que nós vivemos num mundo que parece que todo mundo vai ser salvo. Todos. O que nós mais temos hoje, na nossa realidade, são as denominações espalhadas por toda a Cariacica, por todo o estado do Espírito Santo, por todo o Brasil. E se você não sabe, nós somos considerados um dos estados mais evangelizados do Brasil, o estado do Espírito Santo. Entretanto, de fato, pode até parecer evangelizado, mas eu não posso atestar que, de fato, venhamos a ser um estado que somos tão cristãos assim, muitas vezes, por conta das nossas atitudes como servos de Cristo Jesus. Isso é muito grave, irmãos, isso é muito sério o que eu estou falando, porque se somos do Senhor, precisamos viver de forma saudável na presença do Senhor e vigiar. Irmãos, vou voltar a chamar a atenção aqui mais uma vez. Eu viajo esse estado de ponta a ponta, de lugar a lugar. Amo os pontos turísticos. Eu acho muito bacana.
Mas eu não acho legal, muitas vezes, nós proclamarmos aquilo que não pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu acho errado. E tem muita gente que não vigia nessas horas. Não vigia. Tem coisas que precisam ser observadas. Você quer ver um exemplo? Nada contra o budismo. Longe de mim. Não estou aqui para ser crítico à religião de ninguém. Mas eu não sou a favor a nenhum cristão tirar foto na frente do Buda. Não sou. É o meu pensamento teológico. É o meu pensamento defendendo a nossa doutrina. Mas tem pessoas que acham bonito ir lá na frente do Buda, tirar foto e ajudar a divulgar a religião que não é nossa. Que não é a nossa doutrina. E eu preciso ser zelador disso. Está errado. E não é um, não é dois, não é três, são várias pessoas fazendo isso, amigos, cristãos, ministros de louvores de igreja. Até hoje eu não vi um pastor fazer isso, mas no dia que eu ver, se for da minha fé e ordem, eu vou para cima dele. Mas eu vou. Por quê, irmãos? Porque nós temos que ser zelosos da nossa unidade, com a nossa comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Nós precisamos ser zelosos com isso. Doutrina é para ser preservada. Por isso que Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar as brechas, que estão comprometendo a unidade da igreja, como já havia exortado lá no capítulo 4, versículo 3, se você for observar comigo o versículo 3, ele fala assim conosco, ó, façam todo esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo, ele não fala meio, ele fala todo esforço, mas todo esforço, para preservar a sua consciência limpa diante de Deus, fechando todas as brechas. Paulo recorre a esse tema, depois de ter abordado um capítulo anterior da carta aos Filipenses, se você observar comigo a mesma carta, lá no capítulo número 1, no versículo 27, ele chama a nossa atenção dizendo assim, agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder vir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuarão firmes e unidos. Por que ele está dizendo isso, irmãos, aqui? Porque ele sabe que o povo estava firmado na doutrina e na unidade do Espírito Santo. Quem está em comunhão com o Espírito Santo, está em comunhão, não tem nenhuma dificuldade. Por isso ele diz, e saberei também que vocês, por meio da fé, que baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Nós estamos unidos aqui, lutando por um só desejo. Qual é o nosso desejo? Manter a unidade da fé. É regra, irmãos. Regra doutrinária é algo importantíssimo para o desenvolvimento e para o amadurecimento da vida cristã e para a confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar, não há como confiar pela metade, ou você confia ou você não confia, ou você acredita ou você não acredita, ou Deus vai entrar com a providência ou Deus não vai entrar com a providência. E muitas vezes quando Deus não responde rapidamente às minhas expectativas, eu começo a querer lutar com as minhas próprias forças, e é aí que eu quebro a cara, é aí que eu me arrebento, e isso é muito sério. E aí é que eu me precipito. Então, a caminhada cristã ela precisa ser firmada. Ela precisa ser, na verdade, observada. Ninguém pode, de maneira nenhuma, destruir o fato de que pessoas que creem em Cristo foram adotadas na família de Deus. Todos nós aqui fomos recebidos por adoção na família de Deus. Todos nós. E hoje nós estamos com um problema sério, irmãos. Seríssimos. Nós nascemos no Espírito. Nós somos selados pelo Espírito, nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e em Cristo Jesus, porém essas mesmas pessoas podem quebrar essa comunhão com os membros da sua família, que em vez de viver em amor, vivem muitas vezes abrindo brechas para que o mundo entre na sua vida, vivem brigando,
deixando de lado, deixa de desfrutar da alegria de uma convivência harmoniosa, quando nós, como crentes, vivemos fora dos padrões daquilo que Deus gostaria que nós vivemos, e o diabo passa a assistir assim, então, um espetáculo lamentável, de uma vida vergonhosa, diante do mundo, e uma vida vergonhosa que desonra a Cristo, e desonra também a sua própria igreja. Igreja é coisa séria. Por isso que a palavra de Deus diz que estreita é a porta, ela não é larga. Porque só vai para o céu quem quiser passar pela estreita, meu irmão. Só vai para o céu quem conseguir passar pela agulha. O céu não é para qualquer um. O céu é para aquele que perseverar até o fim. Tem hora que, lamentavelmente, nós vemos diante de uma situação muito vergonhosa. Eu passei por uma situação semana retrasada, que eu tive um problema aí, porque eu tenho uma parceria com uma determinada empresa, não posso citar aqui, de vendas, e o meu supervisor de vendas, ele fez uns cambalachos lá na empresa, e automaticamente alguns benefícios nossos foram suspensos. Aí eu descobri que ele foi mandado embora por conta disso, e eu imediatamente fiz uma juntada de todas as vendas que eu fiz, de todas, imprimi todos os meus documentos possíveis, fui lá, sentei com o diretor da empresa e disse: olha aqui, diretor, essa aqui é a minha defesa, se ele roubou, eu não roubei, eu não fui levado, eu não fui enganado, todas as vendas que eu fiz foi legítima. E eu não posso, não, mas ninguém está desconfiando do senhor, não, olha só. Mas antes de desconfiar, eu já quero chegar aqui e dizer para você, está aqui, ó, pode fazer uma auditoria na minha vida, liga para cada cliente, você vai ver que fui eu que vendi, fui eu que instalei, fui eu que fiz tudo. Aqui não tem cambalacho, não. Eu tenho uma vida, eu falei para ele, eu tenho uma vida para honrar diante do meu Deus. Eu tenho uma vida para preservar na comunhão com o meu Deus, então não aceito isso. Infelizmente, é lamentável o que fulano e Beltrano fez. Mas eu não aceito isso. E fui lá imediatamente e dei logo entrei com a minha defesa, para quê? Para não ser confundido com esse tipo de gente. Por isso, queridos, por quê? Porque eu sou adotado na família de Deus, e você também. Nós nascemos do Espírito, nós somos selados com o Espírito e batizados no corpo de Cristo pelo Espírito de Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão para você nessa noite. Perdão mesmo. Por quê? Porque de repente você entrou aqui nesse templo, entrou aqui nessa igreja, estava esperando receber uma mensagem que fosse ao encontro do seu ego, das suas necessidades, daquilo que você mais almeja. Eu não estou aqui para bater em ninguém, eu não estou aqui para poder dar cajadada em ninguém, eu estou aqui para te amar, meu irmão. Mas para te amar eu preciso dizer aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus quer dizer. Deus precisa de pessoas que sejam comprometidas com Cristo Jesus, na sua integridade, não apenas na sua satisfação, na minha satisfação, mas na integridade de Cristo Jesus. Por isso, já partindo para a conclusão e aplicação, Paulo então nos alerta para o fato de que nós não podemos viver divididos, quer dizer, em cima do muro, porque em cima do muro nós nos tornamos assim uma presa fácil do inimigo. Uma presa fácil do inimigo. Presa fácil do inimigo. Uma presa fácil. Então, na minha vida cristã e na sua, para nós vermos em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, nós precisamos fechar todas as brechas, todas as possibilidades, para nos tornar uma presa fácil. No caso, principalmente de um ataque frontal de uma sociedade externa. A sociedade externa está olhando para nós, está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para a nossa igreja, está olhando para o nosso Cristo, para o nosso Deus. E ele vai dizer assim: crente igual você eu não quero ser não, porque crente igual você o inferno está cheio. Já ouviu esse ditado por aí? É mais ou menos assim. E muitas vezes a gente já falou isso também e erramos ao dizer isso. Estamos errados. Nós temos que fechar as brechas e cuidar da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que não é o pastor que vai prestar conta de você, eu vou prestar conta do meu ministério.
mas não de você. A palavra de Deus diz que eu vou prestar conta do meu ministério, mas da sua vida quem vai prestar conta é você. Cada um vai prestar conta de si a Deus, de tudo que fizer. E não há nada oculto que não há de ser revelado. E quando vier a ser revelado, virá a ser revelado. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos ser, sim, uma igreja santa, assim como nós cantamos nessa noite, que o nosso Deus é santo. É isso que nós precisamos ser. Uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja una, formada por famílias unidas, vivendo esse alicerce da unidade com Cristo Jesus, observando de fato a palavra de Deus naquilo que nos traz esperança acerca daquilo que nós fomos chamados para fazer. Olha, é lamentável, é muito lamentável, muitas vezes nós pararmos e percebermos que tem muita gente acreditando em Deus apenas para essa terra, para este mundo. E difícil para nós. Olha, é lamentável. É lamentável nós estarmos vendo que a vida cristã tem se transformado em um verdadeiro espetáculo. É lamentável, sim. É lamentável as pessoas não entenderem que nós somos adotados na família de Deus e Deus quer que nós nos apresentamos diante dele de forma santa, em uma unidade espiritual que precisa ser simplesmente preservada com integridade. Sabe, irmãos, não há uma outra forma de viver, porque nós somos chamados para ser santos e santos para sempre. Por isso que eu e você, que somos povo de Deus, separados por Deus, adotados por Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos produzir, precisamos permitir que Deus produza em nós uma unidade espiritual. Precisamos ser uma igreja saudável, precisamos ser uma igreja temente a Deus. Nossa, pastor, mas olha, eu queria muito nessa noite ter vindo aqui, derramado as minhas lágrimas. Queria muito que o senhor fizesse um apelo agora, perguntando aqui, quem gostaria que Jesus fizesse isso por você? Levante sua mão. Quem gostaria que Jesus fizesse aquilo outro por você? Levante sua mão. Vem aqui à frente, dobre o seu joelho, vamos orar por você, meu irmão. Deus vai operar ricamente na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua vida, vai fazer um milagre na sua história. E aí Samuel começa a tocar um teclado aqui bem bacana, bem top das galáxias, e essa música começa a entrar no seu coração, começa a torcer a sua emoção, e você começa a chorar, e daqui a pouco todo mundo começa a levantar a mão para o céu e chorar e fazer acontecer. Mas a vida amanhã, meu irmão, não vai ser fundamentada nas emoções, vai ser fundamentada nas razões. E eu acho que nós temos que nos emocionar sim, e eu acho que nós temos que ser apelativos sim, dizer que Deus vai fazer, claro que temos. Mas nós temos que aprender a guardar a doutrina, para que nós não possamos permitir que o diabo tome vantagem sobre nós e transforme a nossa vida num espetáculo na mão dele. É por isso que eu sempre prego que nós não precisamos ser abençoados, nós já somos. Porque se somos filhos de Deus por adoção, Deus já está cuidando de cada um de nós de forma muito especial. Eu não tenho como crer diferente. Por isso, o teu povo canta santo. E o quê? Santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos, em todos, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu a cada um de nós os seus dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, às alturas levou cativo muitos prisioneiros e deu o dom aos homens. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher todas as coisas. Por isso que o arado está aqui, para que você possa tomar o arado e seguir a sua vida cristã com responsabilidade, com toda a responsabilidade, para que a obra de Cristo possa se manifestar, para que a obra de Cristo possa crescer, e que ninguém aqui possa ser culpado em momento nenhum da destruição da obra do Senhor aqui na terra. O meu desejo é que você entenda que esta unidade, ela precisa ser a base da doutrina. Por isso, é importante nós entendermos que sem doutrina não há como ser igreja. Só a igreja, só como ser igreja, se tivermos doutrina. E uma das principais doutrinas que nós temos é a preservação da fé, da esperança, do amor e da unidade produzida por Deus em cada um de nós. Amém? Amém? Jesus te abençoe. Amém? Que a palavra de Deus possa encontrar morada no seu coração, que ela possa ter sido imprimida no seu coração nessa noite. Que esse texto lido das cartas de Paulo possa refletir sobre a sua mente e que você possa guardá-lo em nome de Jesus em seu coração. Deus abençoe a você. Quero orar com você. Obrigado, Jesus, por esta noite, pelo seu povo que está aqui presente. Louvado seja o teu santo nome pelas bênçãos já derramadas sobre nós. Deus, eu sei que cada um de nós temos aqui diante do Senhor nesta noite, além de estarmos aqui nesta noite porque viemos aqui buscar a expressão máxima de fé do teu povo, nós também estamos aqui porque de fato cada um de nós temos em nosso coração algo a desejar. E eu espero que cada um de nós possamos ter alcançado, em primeiro lugar, a unidade da fé cristã, que foi um tema relevante da tua santidade nesta noite. Mas também que cada um de nós possamos esperar no Senhor, todos os dias de nossas vidas. Não permita, Deus, que nós venhamos a desviar os nossos olhares. Não permita que Satanás venha tirar vantagem sobre as nossas vidas. Mas que o Senhor possa nos ajudar a sermos dirigentes na tua presença. Que nós possamos guardar a nossa fé até a tua volta. Derrama sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais. Derrame sobre nós toda sorte de bênçãos. Nos conceda uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar em pé, irmão. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que nos visitou nessa noite. Seja bem-vindo à família Bibicar. Essa aqui é a primeira igreja batista de Cariacica. Você é bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo aqui. E eu gostaria de te convidar para você para voltar novamente. Tá bom, queridos? Porque nós queremos muito abençoar você. Por isso eu gostaria de convidar todos nós, agora que estendemos as nossas mãos uns para os outros e dissemos assim: que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o teu rosto. E te dê a paz. Amém? Todos nós tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. Vou estar à porta cumprimentando os irmãos. Em nome de Jesus.